Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 6 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 6, última advertência para Jerusalém. E ele começa dizendo assim: fujam, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém, toque a trombeta em Tecoa, envie sinais para Bet-Arequim. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Meus inimigos cercarão pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá o lugar para suas tropas devorarem. Gritem, preparem-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais, o dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Então, vamos atacar à noite e destruir os palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores, destrua rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. E esta cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água brota de uma fonte. Ouçam essa advertência, ó Jerusalém, eu me afastarei de vocês. Ouçam para que eu não a transforme num monte de ruína, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos, até poucos que restarem em Israel serão colhidos. Como faz o lavrador que examina cada videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detesta ouvi-la. Derramarei minha ira sobre as crianças das ruas, sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos, esposas, pessoas de idade. Suas casas serão entregues aos seus inimigos e também os seus campos e esposas. Pois levantei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desta e mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada por ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Judá rejeita o caminho do Senhor. Ele diz assim: assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas, orem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, e andem por ele, e encontrarão descanso para a sua alma. Vocês, porém, respondem: não é este o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, responderam: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto todas as nações e considere a situação do meu povo. Ouça toda a terra, trarei calamidade sobre o meu povo. Será fruto da sua própria intriga. Pois não querem me ouvir, rejeitam a minha lei e de nada adianta me oferecerem incenso. Fiquem com seu cálamo perfumado. Importado de terras distantes, não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios, não tem aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor, colocarei obstáculo no caminho deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Uma invasão vai vir, sabe da onde? Do norte. Ontem nós falamos sobre isso no devocional, que vinha como leão. Olha só, assim diz o Senhor, vejam, um exército vem do norte, de terra distante se levanta uma grande nação. Estes amados com arcos, lanças, são cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montanhas e montados em cavalos, o barulho é como um rugido do mar, que vem
formação de batalha com o intuito de destruir toda Sião. Ouvimos relatos sobre os inimigos e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas, a espada do inimigo está por toda parte e nos aterroriza a cada passo. O meu povo, vista-se de pano de saco, sente-se sobre cinza, lamentem e chorem amargamente como quem perdeu o único filho, pois de repente o destruidor virá sobre vocês. Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie. São duros como o bronze e o ferro e corrompem pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purificas, pois a sua maldade permanece e são chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, o rejeito. Jeremias vai falar no templo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vai à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouçam esta mensagem, diz o Senhor. Escute todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem os seus maus caminhos, deixarem que fiquem em suas próprias terras, não se deixe enganar por aqueles que lhe fazem falsas promessas, que repetem, o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui, contudo só serei misericordioso se vocês abandonarem os seus pensamentos e autos perversos e começarem a tratar aos outros com justiça. Se pararem de explorar o estrangeiro, o órfão, a viúva, se pararem de cometer homicídio, se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nessa terra, que há muito tempo eu prometi e eu dei aos seus antepassados para sempre. Não deixe se enganar por falsas promessas. Sabe por quê? Tinha profetas dizendo para eles que Jerusalém jamais seria destruída, que era a grande cidade do Deus Altíssimo, que Deus nunca destruiria Jerusalém. E eles foram acalentados por essas mentiras. Será que é diferente nos dias de hoje? Muitas vezes queremos dar ouvido àquilo que nos acalenta, queremos dar ouvido àquilo que nos favorece. E muitas vezes não nos atentamos à voz, à advertência de Deus, né? Aquilo que a palavra nos diz. Então, ele continua, agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei tenda que levava o meu nome. Veja o que eu fiz ali, por causa da perversidade do povo israelita. Então, o que ele fala aqui para Judá? Olha lá, Israel, olha o que eu fiz lá. E foi por causa da perversidade. Você acha que com vocês será diferente? É isso que ele fala aqui. Mas a idolatria de Judá, ela persiste. Está lá no capítulo 7, versículo 16. Jeremias, não interceda mais por este povo. Não chore nem faça orações por ele. E não suplique para que eu os ajude, pois não os ouvirei. Não vê como fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha, os pais acendem fogo para sacrifício a outros deuses. Veja como as mulheres preparam massa, fazem bolos para a rainha do céu. Além disso, apresentam ofertas derramadas a outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicou a si mesmo para a sua própria vergonha.
Portanto, assim diz o Senhor soberano, derramarei minha ira ardente sobre este lugar, seus habitantes, seus animais, suas árvores, suas colheitas serão destruídas pelo fogo da minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue seus holocaustos e demais sacrifícios e coma a carne vocês mesmos. Quando tirei os antepassados lá do Egito, não eram ofertas de holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem, obedeça ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Meu povo, porém, não deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração. Coração esse perverso. E aí ele fala assim, andaram e avançaram. E aí ele sempre faz aqui menção a primeiro tempo de escravidão. Escravidão do Egito, onde o povo ficou 400 anos. Ele sempre faz menção para que o povo olhe como aconteceu aos antepassados e se arrependa para que isso não venha sobre eles e a sua descendência. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva o meu nome e contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Imom, e ali sacrificam seus filhos e filhas no fogo. Uma das abominações ao Senhor era o sacrifício a Moloque, porque era sacrifício humano. Eles ofereciam os seus filhos e as suas filhas ao deus Moloque. Já comentei aqui no devocional, o deus Moloque era uma grande estátua, não é? E essa estátua era de bronze e de ferro e ela tinha os braços e eles tocavam fogo dentro dela. E quando ela estava com os braços, né, todo incandescente, ali eles colocavam as crianças vivas e sacrificavam. Manassés fez isso com os seus próprios filhos. E isso era uma prática do povo. E isso era abominação aos olhos do Senhor. E mesmo assim, esse povo continuava virando as costas para Deus e praticando esses rituais pagões, né? Os cadáveres desse povo servirão de alimento para os abutres e animais selvagens. Então Deus está falando aqui, a destruição será tanta que o cadáver deles ficarão, né, expostos, né? Já não se ouvirão vozes felizes de noivos e noivas na cidade de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. E naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão os sepulcros dos reis e dos oficiais de Judá e os túmulos dos sacerdotes e dos profetas, dos habitantes de Jerusalém, e espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua, das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou, seus ossos não serão recolhidos, nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados pelo chão como esterco. E o povo que sobreviver desta nação perversa preferirá a morte do que viver em lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, assim falei. E aí, nós vamos ver que ainda no capítulo 8, nós vamos ver enganos. Enganos de quem? De profetas. Isso mesmo eu comentei, que profetas diziam a eles, né? E Jeremias vai sempre bater nessa mesma tecla. Olha só, Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está num caminho errado, não dá meia volta? Então, por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Acaso alguém está arrependido da sua maldade? Alguém diz, coisa terrível fiz? Não, todos correm pelos caminhos do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sobe e sabe a época de migrar. Assim como a rolinha e a andorinha e o grou.
Todos voltam no tempo certo a cada ano, mas o meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como pode dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor? Se seus mestres distorcem escrevendo mentiras, esses mestres sábios são envergonhados e cairão na armadilha da sua própria insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranho, desde os mais humildes até os mais importantes. Sua vida é dominada pela ganância. Até seus profetas e sacerdotes agem deste modo. Todos impostores oferecem curativos superficiais. Ontem ele falou sobre isso, não é? Para a ferida mortal do meu povo. Dão garantia de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham da sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estão entre os que caíram no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos, nem de uvas, suas árvores frutíferas morrerão. Tudo o que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, o falei. E aí Jeremias vai chorar, mais uma vez, sobre Judá. Minha tristeza não tem cura. Meu coração está enfermo. Escute o choro do meu povo. Pode-se ouvir por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e os seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim e verão acabou. O verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo e lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Colocamos diante de Ti a nossa vida. Ajuda-nos todos os dias a meditarmos na Tua palavra. E todos os dias o nosso coração esteja voltado para ao Senhor. Esteja voltado e o nosso coração esteja ansioso em cumprir com as Tuas promessas, cumprir com os Teus mandamentos, cumprir com tudo aquilo que o Senhor anseia para as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que nos afastemos da Tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Queremos viver isso aqui nessa terra, pois sabemos que aqui estamos por um propósito e de passagem. Mas queremos conservar o nosso coração íntegro até o dia em que estaremos contigo. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.